são 2 casos suspeitos no momento aqui no município. 2 pessoas do sexo masculino, uma de 29 e uma de 16 anos. Ambos eles estiveram fora do município. Então, esteve em São Paulo e um em Toronto. Eles começaram apresentando febre. Após 2, 3 dias do início desses sintomas de febre, mal-estar, fraqueza, eles começaram a apresentar erupções cutâneas. A partir daí, eles procuraram atendimento médico. O serviço já procurou o serviço de vigilância, aonde nós já iniciamos todo o contato com a Regional de Saúde, com o Estado, e fizemos a notificação de caso suspeito de monkeypox. Ambos os pacientes realizaram coleta, que essa coleta foi enviada para o LACEN, que encaminha para um laboratório de apoio. Então, possivelmente no início da semana que vem, nós já vamos ter a confirmação ou não desses casos. Então, nesse momento, são 2 casos suspeitos de monkeypox, que nós estamos fazendo a investigação laboratorial. Estamos com esses pacientes isolados, então eles estão em casa, em isolamento, e também nós estamos fazendo monitoramento diário desses pacientes. Então, eles estão bem, eles estão apresentando sintomas mais leves, inclusive acabei de conversar com um, que ele falou que já está se sentindo bem melhor, continua com lesões, mas o mal-estar, a febre já está diminuindo. No início do quadro, febre, mal-estar, dor no corpo, pode aparecer as ínguas, né, os linfonodos aumentados, e alguns dias depois aparecem as erupções cutâneas. É por isso que a gente acaba confundindo com outras doenças no início, né, com dengue, covid, e aí depois quando aparecem as lesões cutâneas que a gente acaba pensando em monkeypox. Então é importante, né, principalmente quem for fazer viagens nacionais, internacionais, São Paulo, Rio de Janeiro ou internacional, que se voltar de viagem com quadro de febre, fique atento ao aparecimento de lesões cutâneas, né, que podem aparecer poucas lesões, né, a gente está percebendo que é mais em região genital e às vezes algumas lesões em membros, mas muito poucas. Então, para reforçar a importância disso, né, dos sintomas que podem aparecer depois do quadro de febre. Então, que característico que é o sintoma específico dessa doença? Sintoma específico nenhum, né? As lesões de pele são bem parecidas com outras doenças, né? Por exemplo, a sífilis, a catapora, né? Então, ela não é específica, são sintomas sistêmicos que a gente fala que são bem parecidos com outras doenças, mas a característica, né, principalmente são as lesões de pele que podem ser confundidas com outras doenças, tanto que quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, os exames laboratoriais, a gente pede exames para outras doenças para fazer diagnóstico diferencial. Outra questão é sobre transmissão, que todo mundo está falando, mas sempre é bom repetir. Isso, a transmissão, né, é tanto por via respiratória ou por contato, né, mas o principal é por contato com as lesões, né, tanto na região genital quanto no restante da pele, e por via respiratória, né, que as gotículas que a gente chama, né, que a prevenção acaba sendo com a máscara cirúrgica e a higiene de mãos, né, que a gente já vem batendo desde o início do Covid. Tratamento? Não temos disponível no Brasil, né, e os tratamentos que a gente tem ainda estão em estudos, né, outros países estão usando para poucos casos, mas no Brasil a gente ainda não tem. O tratamento é para controle de sintomas, né? Medicação para febre, medicação para dor, né? Se caso essas lesões cutâneas acabarem infectando, tendo infecção bacteriana, acaba usando um antibiótico, mas não é de regra usar antibiótico nesses casos. Por que foi escolhido o tratamento, o acompanhamento e isolamento desses pacientes em ambiente domiciliar? Pelo fato de ser sintomas mais leves, o acompanhamento ele se torna ambulatorial e ele só vai ser encaminhado para o hospital quando se houver algum agravo desses sintomas. Por isso que a gente vai realizar o monitoramento desses pacientes a cada 24 horas, a orientação até que eles controlem temperatura e se houver qualquer alteração que haja necessidade de ser encaminhado para o hospital, aí eles serão encaminhados. Mas nesse momento é o cuidado domiciliar mesmo, é o isolamento, é se manter em casa, num quarto, né, não compartilhar os objetos com os demais integrantes da família, pois como a doutora falou, a transmissão ela se dá pelo contato com as lesões. E a permanência e a questão da respiração, eles permanecer muito tempo juntos, né? E ele também pode acontecer essa transmissão. Então por isso que o isolamento é domiciliar sozinho em um quarto.
A transmissão não é igual à da Covid, né, que era por tempo, um curto tempo e a proximidade. Então, a monkeypox, a transmissão a menos de 1 metro, com uma proximidade maior de tempo. Tá? Então, principalmente a questão dos cuidados com as lesões e se agravar, só que vai para o hospital. É uma doença exantemática. Quando se fala doença exantemática, como a doutora falou, subentende-se doença de pele, né, onde vai vir erupções, como a doutora mesmo falou. São doenças, é uma virose. É importante que a gente se atente à virose, que os cuidados básicos são nas mucosas, né? Principalmente é um contato maior, precisa ter mais contato, não é como a Tatiane falou, que não é só o poder de virulência como existe no Covid, então já dá uma tranquilidade maior. A ideia é tratar sintomaticamente, né, o que vem acontecendo, como preconiza o Ministério. E ontem nós tomamos ações que seriam de políticas públicas, onde todo o pessoal da saúde discutiu o processo. Até porque a gente não pode confirmar que temos ainda monkeypox, né? Os quadros são sugestíveis, a sintomatologia condiz com a doença, né? Com sintomas como qualquer outra doença de erupção cutânea. Portanto, independente se for ou não, nós precisamos discutir isso do fluxo do paciente. Então, o que Pato Branco está preocupado, o que Pato Branco vem se preocupando frente a isso. Então, nós, como saúde, na medida preventiva de vigilância, que é o papel da vigilância, a gente fez o diagnóstico, reuniu os médicos e pessoas da saúde, tanto dos hospitais como de clínicas, laboratórios, para discutir o fluxo, tecnicamente, como proceder. Chegamos a uma conclusão. Terá uma área específica na UPA, onde a gente vai dar prioridade para doenças exantemáticas, não é para monkeypox, mas qualquer problema que acontece no contexto de Pato Branco no momento vai ser direcionado lá, né? Mas primeiro, se a pessoa vai até a unidade de saúde, o médico e os enfermeiros vão fazer a recepção, fazer uma avaliação, ter uma análise e encaminhar para essa ala específica lá na unidade de saúde da UPA. E aí terão pessoas específicas que vão acompanhar isso para ver como procede a doença no seu trâmite natural. Ao mesmo tempo, o monitoramento é de suma importância. Então, o monitoramento aqui da vigilância vai acompanhar o processo diariamente com essas pessoas e, paralelamente a isso, a gente acompanha com o médico necessário for, ou o enfermeiro na casa das pessoas durante esse período próximo de 21 dias até ocorrer uma descendente da doença ou diminuir a transmissibilidade, né? Muito claro, então, para a população, sintoma, procurar essa área especial também. Sintomas exantemáticos, que seria prurido, coceira, sintomas semelhantes à rubéola, a herpes, zoster, né? Ou outras doenças assim, semelhantes à varíola, varicela, né? Que a gente chama, né? Mas é pertinente que essas pessoas vão até esse local. É notório que a partir do mês de agosto, setembro, quando advém da primavera, as doenças exantemáticas elas tomam um processo mais evolutivo. Então, a gente já está se preparando não só para isso, mas como para todas as exantemáticas. Para chegar a esse possível diagnóstico, essa suspeita dos 2 casos, também foi investigado as pessoas com quem essas pessoas tiveram contato, está sendo feito esse rastreamento. Existe algum caso positivado nesse histórico? Não, essas pessoas viajaram, né, elas estiveram fora do município e ao retornar começaram com sintomas leves, como a doutora falou, sintomas de febre, dor muscular, e aí após um determinado período começa o desenvolvimento dessas pústulas. Então isso acontece natural como qualquer doença exantemática. Primeiro gera a febre, a sintomatologia de uma virose e paralelamente a isso começa erupções. E nessas erupções cutâneas a pessoa aí vem o dado significativo disso. Parentes e familiares nós não temos contatos, rastreamos, mas não tiveram contatos. E já orientamos aos familiares também que tomem os cuidados necessários para com isso, né? A gente tinha casos mais na África, né? Agora, né, por conta da globalização, né, acabou tendo, né,
uma disseminação para outros países, que aí sim se tornou uma preocupação mundial. Então, como todas as doenças, né, como foi no Covid, como pode ser em outras doenças, quando você tem contato num país e você vai para o outro lado do mundo e leva, você acaba tendo essa disseminação. E o que tem de diferente nesse momento é que mudou um pouquinho as características das lesões, né? Às vezes são poucas lesões que a gente via, né, nos casos antes de 2022, que eram lesões mais em todo o corpo, que nesse momento a gente percebe que às vezes são poucas lesões até discretas e não perceptíveis. Que proporção pode ter aqui em Pato Branco, só para ter uma ideia? Então, Edson, a gente vem acompanhando isso nas divulgações de gráficos epidemiológicos e fica notório. Ontem a gente até discutiu, né? Porque o poder de veiculação das doenças, as epidemias já não serão mais epidemias, serão pandemias. Da forma como existe a mobilidade no mundo hoje, né? Essa globalização, temos um menino lá do Canadá e hoje estava aqui, né? Então, assim, as doenças vão ser transmissíveis de maneira muito globalizada. A tendência de acontecer aqui em Pato Branco, se já não temos, é muito grande. Então, essa discussão que a gente está tendo, e a doença, quando você fala de uma virose ou qualquer doença que seja, ela sofre uma mutação cotidiana, ela sofre, como a doutora falou, ela era assim, ela já mudou, né? Então a gente tem que estar o tempo todo estudando para que as ações sejam mudadas cotidianamente de acordo com como funciona a doença, ou como ela se procede, né? Então nós estamos, a discussão foi ontem, foi isso, nós estamos com um grupo de estudo que vai acompanhar esses 2 casos até o fim, né? Vamos ver os procedimentos, talvez essa primeira iniciativa que tomamos nós, atenção primária e a alta complexidade com o pessoal do UPA e dos hospitais, talvez possa mudar, né? A gente também possa ter outra mudança. Terça-feira está discutido para uma outra reunião para ver o procedimento disso após os resultados virem, né? Como será o procedimento. Mas o que nós temos para fazer em Pato Branco, a gente está fazendo até de uma maneira mais adiantada, né? O que já foi discutido com os hospitais, foi discutido com as unidades e os procedimentos até terça-feira serão esses. Terça-feira pode ser mudado de acordo com o processo e andamento dos resultados e desse desenvolvimento desse pessoal que está hoje possivelmente adoentado.